O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. No episódio 338, nós daremos início à leitura do artigo 2º do capítulo 2º sobre a tradição da oração. O título deste artigo é O Caminho da Oração, e os números você pode encontrar no seu catecismo do 2663 a 2672. Na tradição viva da oração, cada igreja propõe aos fiéis, segundo o contexto histórico, social e cultural, a linguagem de Jesus em sua oração, palavras, melodias, gestos e iconografia. Cabe ao magistério discernir a fidelidade desses caminhos de oração à tradição da fé apostólica e compete aos pastores e aos catequistas explicar seu sentido, sendo sempre relacionado com Jesus Cristo. A oração ao Pai. Não existe outro caminho na oração cristã senão Cristo. Seja a nossa oração comunitária ou pessoal, vocal ou interior, ela só tem acesso ao Pai se orarmos em nome de Jesus. A santa humanidade de Jesus é, portanto, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar a Deus, nosso Pai. A oração a Jesus. A oração da Igreja, alimentada pela Palavra de Deus, e a celebração da liturgia nos ensinam a orar ao Senhor Jesus. Ainda que seja dirigida sobretudo ao Pai, ela inclui, em todas as tradições litúrgicas, formas de oração dirigidas a Cristo. Alguns salmos, conforme sua atualização na oração da Igreja, e o Novo Testamento põem em nossos lábios e gravam em nossos corações as invocações desta oração a Cristo, Filho de Deus, Verbo de Deus, Senhor, Salvador, Cordeiro de Deus, Rei, Filho bem-amado, Filho da Virgem, Bom Pastor, nossa vida, nossa luz, nossa esperança, nossa ressurreição, amigo dos homens. No entanto, o nome que contém tudo é que o Filho de Deus recebeu em sua encarnação, Jesus. O nome divino é indizível pelos lábios humanos, mas, assumindo nossa humanidade, o Verbo de Deus o entrega a nós e podemos invocá-lo. Jesus, o Senhor, salva. O nome de Jesus contém tudo: Deus e homem e toda a economia da criação e da salvação. Orar a Jesus é o invocar, é o chamar em nós. Seu nome é o único que contém a presença daquilo que significa. Jesus é ressuscitado. Todo aquele que o invoca, ou que invoca seu nome, acolhe o Filho de Deus, que o amou e por ele se entregou. Esta invocação de fé extremamente simples foi desenvolvida sob várias formas na tradição da oração no Oriente e no Ocidente. A formulação mais comum, transmitida pelos monges do Sinai, na Síria e do Monte Athos, é a invocação Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de nós, pecadores. Ela associa o hino cristológico de Filipenses 2, 6 ao 11, com o pedido do publicano e dos mendigos da luz. Por ela, o coração se põe em consonância com a miséria dos homens e com a misericórdia de seu Salvador. A invocação do santo nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua, muitas vezes repetida por um coração humildemente atento. Ela não se dispersa numa torrente de palavras,
mas conserva a palavra e produz fruto pela perseverança. É possível em todo tempo, pois não é uma ocupação ao lado de outra, mas a única ocupação, a de amar a Deus, que anima e transfigura toda a ação em Cristo Jesus. A oração da Igreja venera e honra o coração de Jesus, assim como invoca o seu santíssimo nome. Adora o Verbo encarnado e seu coração, que por nosso amor se deixou transpassar por nossos pecados. A oração cristã gosta de seguir o caminho da cruz, a via sacra, sobre os passos do Salvador. As estações do pretório ao Gólgota e ao túmulo marcam o caminho de Jesus que resgatou o mundo por sua santa cruz. Vinde, Espírito Santo. Ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor a não ser sob a influência do Espírito Santo. É o que diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios 12, versículo 3. Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça preveniente, nos atrai ao caminho da salvação, ao caminho da oração. Se Ele nos ensina a orar recordando-nos Cristo, como não orar a Ele mesmo? Por isso a Igreja nos convida a implorar a cada dia o Espírito Santo, sobretudo no início e no fim de toda ação importante. Se o Espírito não deve ser adorado, como Ele me diviniza pelo batismo? E se Ele deve ser adorado, não deve ser o objeto de um culto particular? Esta é a pergunta de São Gregório de Nazianzo. A forma tradicional para pedir a vinda do Espírito Santo é invocar o Pai por Cristo nosso Senhor, para que Ele nos dê o Espírito Consolador. Jesus insiste nesse pedido em seu nome, exatamente no momento em que promete o dom do Espírito de verdade. No entanto, a oração mais simples e mais direta é também a mais tradicional. Vinde, Espírito Santo. Cada tradição litúrgica desenvolveu em antífonas e hinos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito de verdade, presente em toda parte e plenificando tudo, tesouro de todo bem e fonte da vida, vinde habitai em nós, purificai-nos e salvai-nos, ó vós que sois bom. O Espírito Santo, cuja unção impregna todo o nosso ser, é o mestre interior da oração cristã, é o artífice da tradição viva da oração. Sem dúvida, existem tantos caminhos na oração quanto são aqueles que rezam. É, porém, o mesmo Espírito que atua em todos e com todos. Na comunhão do Espírito Santo, a oração cristã se torna oração da Igreja. No dia 3 de março de 2021, o Papa Francisco nos fez esta seguinte catequese sobre a oração e a Trindade. No nosso caminho de catequese sobre a oração, queremos ver como, graças a Jesus Cristo, a oração nos abre a Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao imenso mar de Deus que é amor. Foi Jesus que nos abriu o céu e nos projetou para uma relação com Deus. Foi Ele que fez isto, abriu-nos para aquela relação com o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isto que o apóstolo João afirma na conclusão do prólogo de seu Evangelho. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer. Jesus revelou-nos a identidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Realmente não sabíamos como se pudesse rezar, quais palavras, quais sentimentos e que linguagem eram apropriadas para Deus. Naquele pedido dirigido pelos discípulos ao Mestre, que temos recordado frequentemente no discurso destas catequeses, há toda a hesitação do homem, as suas repetidas tentativas, muitas vezes infrutíferas, de se dirigir ao Criador. Senhor, ensina-nos a rezar.
Nem todas as orações são iguais, nem todas são convenientes. A própria Bíblia atesta o mau resultado de muitas orações que são rejeitadas. Talvez por vezes Deus não esteja satisfeito com as nossas orações e nós nem sequer nos apercebemos disso. Deus olha para as mãos daqueles que rezam. Para as purificar não é necessário lavá-las. Quando muito é preciso abster-se de ações malignas. São Francisco rezava: Nullo homo é digno te mentovare, ou seja, homem algum é digno de te nomear. Mas talvez o reconhecimento mais tocante da pobreza da nossa oração tenha vindo dos lábios do centurião romano que um dia implorou Jesus que curasse o seu servo doente. Sentia-se totalmente inadequado, não era judeu, era um oficial do odiado exército de ocupação. Mas a preocupação pelo servo falo ousar e diz: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. É a frase que também repetimos em todas as liturgias eucarísticas. Dialogar com Deus é uma graça. Não somos dignos dela. Não temos o direito de a reivindicar. Cocheamos com cada palavra e pensamento, mas Jesus é a porta que nos abre para este diálogo com Deus. Por que deveria o homem ser amado por Deus? Não há razões óbvias, não há proporção. A ponto que em grande parte das mitologias não se contempla o caso de um Deus que se preocupe com as vicissitudes humanas. Pelo contrário, elas são incômodas e tediosas, completamente insignificantes. Recordemos a frase de Deus ao seu povo, repetida no Deuteronômio. Pensa, que povo tem os seus deuses tão próximos dele, como vós tendes a mim próximo de vós. Esta proximidade de Deus é a revelação. Alguns filósofos dizem que Deus só pode pensar em si mesmo. No máximo, somos nós, humanos, que procuramos conquistar a divindade e ser agradáveis aos seus olhos. Disto brota o dever de religião, com o corolário de sacrifícios e devoções, a oferecer continuamente para ter um aliado, a Deus como um aliado mudo, um Deus indiferente. Não há diálogo. Jesus estava sozinho, só havia a revelação de Deus a Moisés antes de Jesus, quando Deus se apresentou. Só a Bíblia que nos abriu o caminho de diálogo com Deus. Recordemos, que povo tem os seus deuses tão próximos dele, como tu tens a mim próximo de ti? Esta proximidade de Deus abre-nos ao diálogo com ele. Um Deus que ama o homem. Nunca teríamos tido a coragem de acreditar nisto se não tivéssemos conhecido Jesus. O conhecimento de Jesus fez-nos compreender isto, nos revelou. É o escândalo que encontramos esculpido na parábola do Pai Misericordioso ou na do pastor que vai em busca da ovelha perdida. Histórias como estas não poderiam ter sido concebidas nem sequer compreendidas se não tivéssemos encontrado Jesus. Qual Deus está disposto a morrer pelas pessoas? Qual Deus ama sempre e pacientemente, sem pretender por sua vez ser amado? Qual Deus aceita a tremenda falta de gratidão de um filho que pede antecipadamente a sua herança e sai de casa a esbanjar tudo? É Jesus quem revela o coração de Deus. Assim Jesus diz-nos com a sua vida até que ponto Deus é Pai. Tam pater nemo, ninguém é pai como ele. A paternidade, que é proximidade, compaixão e ternura. Não esqueçamos estas três palavras que são o estilo de Deus: proximidade, compaixão e ternura. É o modo de manifestar a sua paternidade para conosco. É difícil para nós imaginar de longe o amor com que a Santíssima Trindade está repleta e que abismo de benevolência recíproca existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Os ícones orientais deixam-nos intuir algo deste mistério, que é a origem e a alegria de todo o universo. Acima de tudo, tínhamos dificuldade de acreditar que este amor divino se dilatasse, chegando até ao humano. Somos o termo de um amor que não encontra igual na terra. O Catecismo explica: a santa humanidade de Jesus é, pois, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar
a Deus nosso Pai. Esta é a graça da nossa fé. Verdadeiramente não podíamos esperar uma vocação mais excelsa. A humanidade de Jesus, Deus fez-se próximo em Jesus, pôs à nossa disposição a própria vida da Trindade, abriu e escancarou esta porta do mistério do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora vamos à segunda parte dessa catequese sobre a oração e a Trindade, esta do dia 17 de março de 2021. O primeiro dom de cada existência cristã é o Espírito Santo. Não é um dos muitos dons, mas o dom fundamental. O Espírito é o dom que Jesus prometeu enviar-nos. Sem o Espírito não há relação com Cristo e com o Pai. Porque o Espírito abre o nosso coração à presença de Deus e atrai-o para aquele vórtice de amor que é o coração do próprio Deus. Não somos apenas hóspedes e peregrinos no caminho sobre esta terra. Somos também hóspedes e peregrinos no mistério da Trindade. Somos como Abraão, que um dia, acolhendo 3 caminhantes na sua tenda, encontrou Deus. Se realmente podemos invocar Deus chamando-o Abá, Pai, é porque o Espírito Santo habita em nós. É Ele que nos transforma profundamente e nos faz experimentar a alegria comovedora de sermos amados por Deus como verdadeiros filhos. Todo o trabalho espiritual dentro de nós, rumo a Deus, é realizado pelo Espírito Santo, este dom. Ele trabalha em nós para levar adiante a nossa vida cristã rumo ao Pai com Jesus. A este propósito, o Catecismo diz: todas as vezes que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, pela sua graça proveniente, nos atrai para o caminho da oração. Uma vez que ele nos ensina a orar, lembra-nos Cristo. Como orar-lhe a Ele próprio? A Igreja convida-nos, pois, a implorar cada dia o Espírito Santo, especialmente no princípio e no fim de qualquer ato importante. Esta é a obra do Espírito em nós. Ele recorda-nos Jesus e torna-o presente a nós. Podemos dizer que a nossa memória trinitária é a memória de Deus em nós, e fala o presente a Jesus para que não seja reduzido a um personagem do passado. Isto é, o Espírito traz Jesus ao presente na nossa consciência. Se Cristo estivesse apenas distante do tempo, estaríamos sozinhos e desorientados no mundo. Sim, recordaremos Jesus lá distante, mas é o Espírito que o traz hoje, agora, neste momento, ao nosso coração. Mas no Espírito tudo é vivificado. A possibilidade de encontrar Cristo está aberta aos cristãos de todos os tempos e lugares. Está aberta a possibilidade de encontrar Cristo não só como um personagem histórico. Não. Ele atrai Cristo aos nossos corações, é o Espírito que nos faz encontrar com Cristo. Ele não está distante, o Espírito está conosco. Jesus ainda educa os seus discípulos transformando os seus corações, como fez com Pedro, com Paulo, com Maria de Magdala, com todos os apóstolos. Mas por que está presente Jesus? Porque é o Espírito que o traz a nós. Foi a experiência que tantos orantes viveram, homens e mulheres que o Espírito Santo formou segundo a medida de Cristo, na misericórdia, no serviço, na oração, na catequese. É uma graça poder encontrar pessoas assim. Percebe-se que nelas pulsa uma vida diferente, o seu olhar vê além. Não pensemos apenas em monges e eremitas, também os encontramos entre pessoas comuns, pessoas que teceram uma longa história de diálogo com Deus, em momentos de luta interior que purifica a fé. Estas humildes testemunhas procuraram Deus no Evangelho, na Eucaristia recebida e adorada, no rosto do irmão em dificuldade e conservam a sua presença como um fogo secreto. A primeira tarefa dos cristãos é precisamente manter vivo este fogo que Jesus trouxe à terra. E qual é este fogo? É o amor de Deus, o Espírito Santo. Sem o fogo do Espírito, as profecias extinguem-se. A tristeza suplanta a alegria, o hábito substitui o amor, o serviço transforma-se em escravidão. Vem-me à mente a imagem da lâmpada acesa ao lado do tabernáculo onde se conserva a Eucaristia. Até quando a igreja está vazia e cai a noite, quando a igreja está fechada, aquela lâmpada permanece acesa, continua a arder. Ninguém a vê, mas arde perante o Senhor.
também o Espírito no nosso coração está sempre presente como aquela lâmpada. Encontramos novamente escrito no Evangelho: o Espírito Santo, cuja unção impregna todo o nosso ser, é o mestre interior da oração cristã. É o artífice da tradição viva da oração. Há, é certo, tantos caminhos na oração como orantes, mas é o mesmo Espírito que age em todos e com todos. É na comunhão do Espírito Santo que a oração cristã é a oração na igreja. Muitas vezes acontece que não rezamos, não nos apetece rezar, ou às vezes rezamos como papagaios com a boca, mas o coração está ausente. Este é o momento de dizer ao Espírito: vem, vem Espírito Santo, aquece o meu coração, vem ensinar-me a rezar, ensina-me a olhar para o Pai, a olhar para o Filho. Ensina-me como é o caminho da fé, ensina-me a amar e, acima de tudo, ensina-me a ter uma atitude de esperança. Trata-se de chamar continuamente o Espírito para que esteja presente na nossa vida. Portanto, é o Espírito que escreve a história da Igreja e do mundo. Nós somos páginas abertas, disponíveis para receber a sua caligrafia. E em cada um de nós o Espírito compõe obras originais, porque nunca há um cristão que seja completamente idêntico a outro. No campo infinito da santidade, o único Deus, Trindade de amor, faz florescer a variedade das testemunhas, todas iguais em dignidade, mas também únicas na beleza que o Espírito quis conferir a cada um daqueles a quem a misericórdia de Deus tornou seus filhos. Não esqueçamos, o Espírito está presente e está presente em nós. Ouçamos o Espírito, chamemos o Espírito. É o dom que Deus nos deu, e digamos-lhe: Espírito Santo, não sei como é teu rosto, não o sabemos, mas sei que és a força, és a luz, és capaz de me fazer ir em frente e de me ensinar a rezar. Vem, Espírito Santo. Esta é uma bonita oração. Vem, Espírito Santo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!